Olá, meu nome é Tom Cabello e você está no oitavo Festival Palavras e Maravilhas Brasil-França. O nome do festival é Palavras e Maravilhas Brasil-França, mas a gente estende muito mais esse conteúdo às discussões, até porque o nosso mundo é repleto de outras situações que envolvem, né, essas relações, tanto brasileiras quanto francesas, com outras localidades, como a América Latina, como o continente africano. Enfim, as nossas discussões estão sempre sendo ampliadas e a gente também pensa em dar palco a questionamentos sobre algumas das situações que estão por aí sacramentadas e não tem geralmente alguma relação real com o que tem acontecido, né? Assim como histórias que são contadas a pagamento de tanto para a história da América Latina, continente africano, entre outras coisas. E nessa situação a gente faz o quê? A gente abre espaço para grandes pensadores, pessoas que têm um trabalho muito importante e significativo, e hoje não será diferente. Tá? Eu agora vou falar sobre as relações contemporâneas Brasil-África. E para isso, eu vou convidar aqui Jacques Dadeschi, um autor muito importante e muito significativo que vai dar uma dimensão do que é essa relação, não falando só das questões históricas, mas das questões atuais. Então, vou chamar agora aqui para o palco Jacques. Bom dia, tudo Bom bem? dia, bom dia, Tom, cara. Bom dia, cara. Não, a gente, só para contextualizar, a gente entrou em contato, já conversou sobre diversas situações, né? E a gente tem dimensão que, muitas vezes, quando a gente está falando de relação Brasil-África, a gente está falando de um imaginário que é colocado na cabeça das pessoas do senso comum, né? Então, só para colocar assim, como que a gente pode entender as relações contemporâneas Brasil-África, Jacques? Sim, Bom dia mais uma vez. sim. Então, bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigado, Tom, pelo convite, igualmente para Sophie, para participar desse festival Palavras e Maravilhas, que eu não conhecia e que estou conhecendo, que estou gostando, né, pelo perfil desse evento, né, que já tem acontecido há vários anos, né? Então, portanto, eu escolhi falar sobre as relações de modo geral, sobre as relações Brasil-África, relações contemporâneas. Então, escolhi o tema por ser um assunto sobre o qual me debrucei vários anos, mas que continua pouco conhecido no Brasil e, claro, no estrangeiro. Se levarmos em conta que os afro-americanos na América do Norte, nos Estados Unidos, são um grupo minoritário, de 13% do ponto de vista demográfico, enquanto que os afro-brasileiros alcançam hoje uma percentagem de 55,5%, sendo os pardos, chamado na França mestiços, 45,3% hoje, 45,3%, e os pretos, na França, diríamos, noir foncé, mas hoje, no Brasil, se usa muito, do ponto de vista sociopolítico, a categoria negro, que eu sei que na França não é muito aceito, é até mesmo uma ofensa, não, em francês, a palavra negro. Então, portanto, nesse caso, eu preferi destacar as categorias parda, portanto, mestiço, e preto, a cor noir. Sim. A cor noir. Então, eu estava comentando, portanto, no Brasil, os afrodescendentes, hoje, do ponto de vista demográfico, são majoritários, de 5 anos para cá. Entretanto, possa parecer paradoxal, como eu estava mostrando, do ponto de vista demográfico, observarmos que nos Estados Unidos os assuntos africanos são mais prementes, são mais presentes, em função da existência
vários centros de pesquisas nas universidades americanas, centros de estudos africanos, enquanto que no Brasil, hoje, infelizmente, os centros de estudos africanos são pouquíssimos. Na época, tínhamos 3 centros de pesquisa africanos. O Centro de Estudo Afroasiático no Rio de Janeiro, o Centro de Estudos Afroasiáticos, o Centro de Estudos Africanos na USP, em São Paulo, e o Centro de Estudo Afro-Oriental na Bahia. Muito bem. Entretanto, podemos observar que no início dos anos 80, o Brasil marcava importante presença econômica e comercial em inúmeros países africanos, tais como Nigéria, Egito, Líbia, Gabão e Congo, entre outros. Com exceção do Egito, você observa que são países petrolíferos. Mas, entretanto, havia relações muito fortes com esses países, entre o Brasil e esses países. E observamos que, naquela época, nos anos 80, havia linhas aéreas da Varig, que não existe mais, a companhia aérea Varig, que não existe mais, que conectava diretamente Dakar, capital do Senegal, Lagos, capital da Nigéria, e Abidjan, capital da Costa do Marfim. Havia agência do Banco do Brasil. E importantes companhias brasileiras de construção civil, como Mendes Júnior, Odebrecht, que atuava de forma dinâmica no continente africano, construindo estradas, pontes, usinas hidrelétricas. Esses anos, do meu ponto de vista, foram uma época de ouro das relações econômicas e comerciais Brasil-África. Eu pude presenciar várias vezes na minha viagem na África, no Congo, o trabalho extraordinário das companhias civis brasileiros, na época se chamava tecnologia tropical, mas funcionava muito bem. Nos anos 90, o Brasil se distanciou do continente africano, restabelecendo com prioridade o eixo norte-sul. Assim, passou, e agora novos atores conquistaram um lugar de destaque no mercado africano, como a Turquia, a Índia, incrível, Índia, e todo mundo sabe, sobretudo a China. Este último país asiático, tornou-se, no decorrer dos últimos 20 anos, o principal parceiro comercial e econômico da África, destronando até mesmo vários países, como a França e Grã-Bretanha, antigas metrópoles coloniais. E observa-se que, desde o início do século XXI, o continente africano tem sido o palco de uma competição feroz entre os grandes e médias potências. As manifestações mais visíveis dessa competição são a inflação de cúpulas internacionais, realizadas por países cada vez mais numerosos sobre o continente africano, bem como o aumento da presença de potências militares estrangeiras. Por exemplo, antes do ano 2000, apenas o governo francês e japonês tinham uma cúpula dedicada à África, em seus repertórios diplomáticos. A primeira cimeira França-África teve lugar em 1973. E a primeira cimeira Japão-África em 1993. Mas desde aquela época, a primeira edição do Fórum de Cooperação China-África, em 2000, este tipo de eventos se multiplicou de maneira estrondosa. Índia-África, cúpula Índia-África, Turquia-África em 2008, Rússia-África em 2019. E no campo militar, desde 2011, o Japão desenvolveu uma pequena base logística em Djibouti, em vista de lutar contra a pirataria no Golfo de Aden. Sabemos no início do século XXI.
governo chinês inaugurou recentemente, em 1917, uma primeira base militar, também em Djibouti, que fica ao lado do porto de Dorare e da Zona Franca de Djibouti-Ville. Foi também em 2017 que a Turquia montou uma base militar em Mogadishu, Somália, que serve como centro de treinamento para a tropa somalita. E observa-se, igualmente, os recentes esforços da Rússia para ocupar uma posição militar no continente, como Líbia, Sudão, República Centro-Africana, Mali, Madagascar, etc. Ao enviar mercenários do grupo Wagner para apoiar o Mali e a República Centro-Africana, evidentemente que o Kremlin, não, Moscou, melhor, entrou no antigo quintal francês e está desafiando o domínio militar de Paris em suas antigas colônias africanas. Mas, por aquilo que parece, a África subsaariana é também um ponto de rivalidade mais modestas, como, por exemplo, entre Marrocos e Argélia, em torno da famosa questão do Saara. Foi nessa questão que Marrocos foi excluído da Organização da Unidade Africana em 1984, tendo a Argélia conseguindo estabelecer uma frente anti-marroquina neste órgão pan-africano. No entanto, os esforços diplomáticos de Rabat, capital do Marrocos, permitiram ao país recuperar a sua influência na África subsaariana e inverter a situação para a consternação, digamos, de Argélia. Sim. E, por outro lado, também o Marrocos foi readmitido na União Africana em 2017. Professor, só aproveitar esse gancho, assim, quando a gente está ouvindo falar de África, né, muita gente entende, talvez até pela dimensão continental do Brasil, por exemplo, que também é um país, né? Muita gente que acha que a África, olha, esse país aí, né? Mas o que o senhor está expondo aqui, que além de ser, a gente sabe que são mais de 50 países, né? Tem a África subsaariana, tem a parte que tem o deserto do Saara, tem a parte que tem a floresta tropical, tem a parte banhada pelo Oceano Atlântico, Oceano Índico, e também tem cada país, cada região tem suas características, disputas, né? Também é interessante a gente colocar isso para as pessoas entenderem que não é um bloco maciço. São diversas características que influenciam muito, né? Sim. Eu concordo plenamente com o seu comentário, Tom. E eu acrescentaria, eu pontuaria, efetivamente, a África não é um país. E também, Jamaica não se encontra na África. Isso é uma mensagem que eu jogo para os militantes, jovens militantes de Montenegro que acreditam que a Jamaica fica na África. Porque, de fato, o continente africano, muitas vezes apontado como um todo uniforme, é um continente diversificado, uma mosaica composta por 53 estados, e se acrescentarmos a República Árabe Saharaui, será 54 países, que merecem um olhar matizado sobre cada um deles, com suas peculiaridades. Sempre é bom termos na nossa mente que a África ocupa um imenso território, cuja extensão equivale aos Estados Unidos, México, China, Japão, Índia e uma boa parte dos países da União Europeia. Tudo isso junto. Né? Tudo isso junto, exatamente. Mas, acima de tudo, como você estava comentando, Tom, a África é plural, tendo pelo menos 2.000 idiomas, 2.000 idiomas diferentes falados por lá. Constata-se
infelizmente, mas tem que constatar, que no Brasil ainda pouco se sabe sobre a África, com exceção de especialistas como vocês na área de geografia e história. Entretanto, é bom de assinalar que pesquisadores, professores universitários do Brasil afirmam, em relação ao Brasil, que aprender a história e a cultura brasileira é se apropriar também da cultura de vários povos que ajudaram na construção deste país, Brasil, com a junção de memória e bagagem trazidas de diversas partes do mundo, incluindo o continente africano. Sabemos que a presença africana, através dos afrodescendentes no Brasil, e sua influência na cultura são características determinantes na formação socioeconômica da população brasileira. Algo de maravilhoso que aconteceu esses últimos anos, especificamente em 2003, é que entrou em vigor uma lei federal brasileira que tornou obrigatório o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira em todos os níveis da educação básica, integrando diferentes disciplinas no currículo escolar. A introdução desta disciplina, podemos ter nossas críticas, evidentemente, que temos que formar os professores, visa favorecer a valorização da identidade das características étnicas dos afro-brasileiros, bem como oferecer um instrumento de identificação e empoderamento junto às crianças das escolas brasileiras. E algo de muito interessante, vale assinalar, de acordo com as fontes da Unesco, que somente o Quênia, diria que o Quênia é o primeiro país do continente africano a ter integrado os conteúdos pedagógicos da história geral da África no seu programa escolar. Interessante isso. Interessante. Uma obrigação também no Quênia e no Brasil também. A história da África. Interessante isso. Não é? Como forma na gestão da política pública, da política pedagógica. Não? Entretanto, podemos ter algumas críticas, primeiras observações. É que no campo do estudo e do ensino da história da África no Brasil, nas universidades brasileiras, era fortemente marcado pelas pesquisas sobre o tráfico negreiro transatlântico. Pouco se fala sobre os contatos entre Grécia Antiga e o Egito, assim como o Império Romano e a África do Norte. É uma constatação que eu gosto de colocar, e quando converso com historiador, poucos se interessam por essa área, na Europa, África, na antiguidade. Por exemplo, vale lembrar que em 332 a.C., Alexandre o Grande entrou no Egito, expulsou os persas e tornou-se faraó. Esquecemos disso. Alexandre o Grande, cara. Faleceu muito jovem, em 323 a.C., na Babilônia, provavelmente em consequência da malária. Né? E seu general, o general Ptolomeu, entrou em função e tornou-se também primeiro governador do Egito, Ptolomeu, da Macedônia, grego, Macedônia, e depois se proclamou soberano do Egito. É pouco mencionado, dificilmente mencionado no ensino da história da África sobre esse episódio. E também, outra vertente interessante dos estudos brasileiros, que poucos se referem aos países europeus, é a Idade Média, com a região da África. No fim da Idade Média, observa-se, ainda hoje, inclusive, em algumas igrejas europeias, pinturas de adoração dos reis magos, das quais um deles, Baltazar,
ele é representado sob os traços de um africano preto. Uhum. São Maurício, legionário cristão do exército romano, oriundo da cidade de Tebas, no Alto Egito, foi levado na Idade Média ao status de mártir e apresentado como defensor dos cristãos perseguidos. São Maurício foi um dos santos mais populares na Europa medieval. Uma estátua realizada no século XIII de São Maurício encontra-se hoje na Catedral de Magdeburgo, na Alemanha. Naquela época medieval, numerosos soberanos africanos enviava embaixador. Não sabe, aqui não se sabe essas coisas, é muito interessante. Enviava embaixadores em missão diplomática nas grandes cortes reais europeias. Encontra-se um dos retratos desenhado por Albert Eckhout em 1643, a imagem do embaixador do Congo. Em outro quadro, desenhado em 1682 por Antoine Coipel, consta Mohamed Temim, embaixador do sultão dos Marrocos. Aliás, estima-se que a cidade de Lisboa contava, em 1551, entre seus habitantes, cerca de 10% de africanos. Hoje sabemos que temos um problema na Europa da questão da migração, mas em 1551, em Lisboa, a população africana se destacava por ter uma presença de 10% em Lisboa, 1551. E também, outra vertente que é interessante é a questão do sagrado. Sagrado, uma religião um pouco estudada no Brasil. Mas depois da destruição do segundo templo de Jerusalém, em 70 depois de Cristo, a comunidade judaica se estabelece em todo o Império Romano, na Gália, Espanha, norte da África, até a cidade de Timbuktu, do Saara, abaixo do Saara, Sahel. Sim. Quanto às primeiras comunidades cristãs, elas se instalaram no Império Romano, em particular no norte da África, especialmente no Egito, Argélia e Marrocos. Cristãos. Não estou falando mais dos judeus. Sim. É importante assinalar que a Núbia, que hoje se conhece mais ou menos como sendo a Etiópia, esteve em contato com o cristianismo quase desde o seu início. Interessante isso. Sim. E outro ponto que eu gosto de destacar com meus amigos filósofos é de sublinhar que Santo Agostinho, considerado como um dos maiores pensadores cristãos, era oriundo da África, Argélia. Sim. A mãe dele era berbere, o pai era romano. Aliás, não se pode esquecer que houve 3 papas africanos da África do Norte. Victor I, Melquiades e Gelácio. Agora, o declínio de Roma, a partir de 333 depois de Cristo, porque a África do Norte tornou-se cristã. África do Norte. Então, em função daquele decreto, esqueci o nome do imperador, Constantino, se eu não me engano, que oficializou a religião cristã como religião de Estado. Não é? Então, o declínio de Roma, a partir de 330 depois de Cristo, com as invasões dos vândalos, dos visigodos, no norte da África, os visigodos iam para o norte da África, os vikings, esquecemos isso, esse pequeno detalhe. E o surgimento do Islã no século VII explica para muitos historiadores o colapso da igreja cristã no Egito e do Marrocos. Mas ainda tem cristão no Egito, chamados coptos, ainda tem
presença cristã no Marrocos, mas um colapso mesmo. Né? Aliás, o festival está sendo organizado em Casablanca essa semana, fiquei interessado nisso, no Marrocos, que está sendo organizado uma antiga igreja cristã. Hoje, o evento continua, mas vai ter um festival de música, de cultura, esta semana. Interessante. Isso. Evidentemente, o Islã afetou as populações da região do Sahel, desde o século XII, e progrediu com grande vitalidade ao longo da costa da África Oriental, África do Leste, no final do século XIX. E outro ponto a destacar, isso que eu estava querendo colocar de maneira mais clara, sobre o ensino da história africana no Brasil, é que até muito recentemente ele se concentrava no comércio transatlântico de escravos e na colonização do continente africano. Eu acredito também que nas Américas é a mesma coisa. O olhar do historiador na Colômbia, Venezuela, focaliza, mas no Brasil é impressionante. Tem muito especialista, grande historiador especializado no tráfico negreiro transatlântico. Muito. É impressionante o conhecimento. É um capital acadêmico grande que o Brasil possui. Mas, entretanto, se esquece, minimiza que se o comércio de escravo ocidental, portanto, tráfico negreiro transatlântico, durou cerca de 3 séculos, o comércio de escravos árabe-muçulmano estendeu-se por 13 séculos. 13 séculos. É algo esquecido. Até mesmo na África. Mas pouco se fala sobre esse evento histórico. Né? Portanto, eu diria o seguinte, cara, o comércio de escravo árabe-muçulmano dividiu-se em várias vertentes, várias partes. Tráfico transsaariano, nilótico, nilótico, e é menos conhecido o comércio transoriental, a partir de escravos, a partir de Zanzibar, quase em frente de Moçambique. Aliás, outro elemento para finalizar essa parte sobre a disciplina africana, do que diz respeito à presença territorial estrangeira do continente africano. A mais importante na África foi a do Império Otomano, que invadiu todo o Maghreb, África do Norte, exceto Marrocos, a partir de 1517, e entrou em colapso no final da Primeira Guerra Mundial. Então, foram 4 séculos de ocupação do território norte-africano. É um evento importantíssimo, mas que está caindo no esquecimento. Agora, por volta de 1850, a presença europeia no continente africano era praticamente inexistente. Fora da colônia de Cabo, enclaves portugueses, britânicos, franceses e vários entrepostos comerciais costeiros. Os mapas, por exemplo, do Nordeste da África, paravam em Khartoum. O interior da África era completamente desconhecido. Portanto, o que eu quero sublinhar é o seguinte, que a colonização europeia de África é um episódio, paradoxalmente, muito curto na história do continente. Isso não significa que não tive impacto imenso na colonização europeia. Mas é um período muito curto. Começou realmente em 1885, com a corrida da África, para a África, uma consequência da Conferência de Berlim, onde os europeus estabeleceram as regras a partir do continente e abriram o caminho para a colonização. A exceção da maioria dos países africanos, a independência, sabemos,
ocorreu por volta da década de 60, com exceção Sim. das colônias portuguesas, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, etc. Então, desta forma, a colonização europeia da África, por aquilo que parece, durou, para a maioria desses países, 8 anos no máximo. Mas isso, como estava comentando, não significa que... Foi menos de um século em relação ao que acontecia antes, né? Teve um impacto imenso, 80 anos. Né? Mas é bom termos esses dados, esses números, né? Para caracterizar melhor as relações Europa, África. Mas vamos falar agora de maneira questão mais leve. Deixa eu só fazer mais alguns comentários, inclusive nesse ponto, né? O senhor estava falando assim do final do século XIX, né? Lógico, por exemplo, a gente tem essa visão do continente africano por uma questão de como os países fazem ocupação, por exemplo, faz uma conferência e divide o território assim como se não existisse ninguém que não tivesse nada, né? Então, esses países estão desenvolvidos, né, na maioria tardiamente ou plenamente desenvolvidos com a Revolução Industrial, precisando de recursos. Enxergam, né, vamos fazer um paralelo América Latina, África, como lugares para você retirar aqueles recursos que não existem na Europa ou já foram exauridos, né? Isso é um ponto que é a questão por que dos interesses, né? Aí vou pegar um gancho na questão cultural, porque quando a gente vê cinema, filme que foi divulgado amplamente no mundo, também existe um estereótipo vendido, né? Para que essa visão também tenha esse tipo de situações, né? E aí eu vou colocar só mais um comentáriozinho, porque muitas das correntes europeias, né, vanguardistas de dadaísmo, surrealismo, vinham com novidades ali na Europa, apresentavam como, olha, são revoluções, mas quando você estudava isso, você nos países africanos já tinham essa arte há séculos ou coisa parecida, e eles captavam para colocar como se fosse algo nos salões do século, entre guerras, né? Entre as grandes guerras do século XX, colocando arte como se fossem deles também. Existe todo esse movimento também para que a gente hoje tenha essa dificuldade de enxergar essas relações e quais são realmente as composições do continente, de toda essa parte, né? Também existe essa questão. Sim. Concordo plenamente, o Tom. Concordo plenamente. Né? Mas como sabendo que o nosso tempo é muito restrito, né? Sim, mas pode continuar, viu, professor? Vamos deixar esse tempo estender também. Tá bom. Entrando numa área que me fascina, que eu gosto muito, é a área cultural. Tá? A área cultural. Do pensamento africano. Né? Então, de observarmos que poucos se sabe sobre filósofos africanos pré-colonial, e até mesmo pós-colonial. Pouco se sabe. Mas, entretanto, tem alguns pensadores que tiveram uma certa influência no Brasil, pensador africano. O da diáspora. Anja Davis, militante afro-americano. Achille Mbembe, ultimamente, tem bastante influência. Historiador Joseph Kizerbo, que foi um dos expoentes dos primeiros volumes sobre a história geral da África, publicado pela Unesco. E outro pensador que não teve tanto presença no Brasil é Marcus Garvey, mais dos Estados Unidos. Mas eu gosto muito de sublinhar, de destacar 3 pensadores, aliás, todos francófonos, que tiveram
grande influência na arena cultural do Brasil, especificamente no contexto do movimento antirracista, movimento negro do Brasil. Foram Leopoldo Senghor, Aimé Césaire e Frantz Fanon. Leopoldo Senghor, poeta, gramático do Senegal. Aimé Césaire da Martinique e Frantz Fanon também da Martinique, departamento do ultramar francês, esses dois. Sim. Muito bem. Então, esses três pensadores francófonos, como eu estava comentando, tiveram uma grande importância no âmbito do movimento negro do Brasil, principalmente no âmbito cultural. Por exemplo, diferentemente de Frantz Fanon, Senghor preconiza um humanismo atrelado ao mundo de onde decorre a vida religiosa e social, a um ambiente em que as artes exprimem a emoção e a sensibilidade em uma comunhão intensa. Por que estou falando isso? Porque todo mundo deve se lembrar da famosa frase de Leopoldo Senghor, de que a emoção é negra e a razão é helênica. É uma pequena frase, aparentemente de nada, que foi interpretada de mil maneiras diferentes, principalmente por alguns africanos que caíram em cima do Leopoldo Senghor, criticando o Wole Soyinka, grande dramaturgo da Nigéria, ficou falando, não, mas o tigre não precisa de falar da sua tigritude, ele avança e morde o tigre, Wole Soyinka, da Nigéria. Não? Mas, na realidade, essa frase que eu acabei comentando mostra que o Césaire é um grande pensador africano. Ele, de uma certa forma, fazia questão de manter a relação entre a razão e a emoção. Para ele romper, criar uma ruptura entre a razão e a emoção, colocar a metafísica para a lixeira, era um erro grave. Bom, evidentemente, ele é africano, senegalês. Né? Então, os africanos, até nos dias de hoje, e mesmo no Brasil, estou observando sempre isso, a religiosidade é muito presente, muito presente. Não, apesar de que na Europa a laicidade é muito forte, o ateísmo está subindo. Né? Na África, no Brasil, essa parte religiosa, essa parte espiritual ainda está muito presente na vida de cada qual. Muito bem. Então, o Senghor, ele tinha consciência que a sensibilidade é uma comunhão intensa, embora fosse um poeta da negritude, ele tinha consciência da imagem degradante dos colonizados, estava comentando há pouco, propagada pelo colonialismo, em particular pela desestruturação dos modelos estéticos da mulher africana, percebida como feia ou repulsiva por sua cor da pele. Este pensamento racial foi disseminado no século XIX e XX, principalmente baseado na tradição cultural europeia, em que a oposição simbólica que preside esse critério é o do claro versus escuro, sendo tão mais feio quanto mais se afasta da brancura. Você tem consciência. É um pensador. Quando começou a escrever, ele era jovem. Havia terminado o ensino secundário. Cara. Era jovem. Começa a escrever com Aimé Césaire e Léon Damas, reúne em Paris. Estava em Paris, estudava em Paris, inclusive. Estudava em Paris. Produz aquele conhecimento em Paris. Cara. Evidentemente, hoje observamos que, quando escrevia, no fundo, era para os seus pares, que vivia em Paris, que estudava em Paris. Porque havia muitos filhos de chefes
não, tradicionais africanos, não, das colônias, estudava em Paris. Os melhores alunos, não, da Martinique, não, da Caribe, era escolhido para estudar em Paris, como Aimé Césaire e também Frantz Fanon. Então, em Paris, havia um encontro simbólico, mas realmente real, que possibilitava aos africanos, aos estudantes jovens africanos, não, de se reunir, debater, não, e repensar o mundo. Repensar o mundo. Sim. Professor, só colocando, também é importante a gente contextualizar isso para as pessoas entenderem que, por exemplo, além de ser, por exemplo, muitas vezes os países colonizados pela França, né, você tem uma questão de a possibilidade de você atingir um ensino superior, universidade e tal, ela era para outros contextos, né, era de uma outra maneira, era mais difícil e era essa via de acontecer nessa época, né? A gente está falando de século XX, exatamente essa parte de transição, né, entre os países ainda serem colonizados e começar a sua independência também, né? Isso é importante da gente frisar. Sim. Inclusive, falando disso, da presença africana de jovens estudantes africanos na Europa, não, também na Alemanha, quando a Alemanha era a potência colonial até o final da Primeira Guerra Mundial. Então, tinha estudantes africanos na Alemanha, vindo de Camarões, vindo do Togo, não, vindo da Tanzânia, de Ruanda, Burundi, eram territórios colonizados pela Alemanha, não, chamados Afro-Deutsch, na época, que foram, a partir com a emergência do nazismo na Europa, eles sofreram muito, esses estudantes. Uns foram deportados em campo de concentração. Voltando a Senghor, nas suas poesias líricas, Senghor canta a beleza da mulher africana, segundo os critérios correspondentes aos sentimentos universais da beleza humana em todos os tempos e lugar. É bem verdade que ele se encantava essencialmente, colocava num pé, um alto pé, não sei como falar agora em português. Um pedestal, né? Um pedestal, a beleza plástica da mulher africana sudano-saeliana. Por quê? Porque ele é do Senegal. Ele é do Senegal. Então, quando se lê, e tem várias poesias, né? Me encanto sempre quando leio as poesias do Leopold Senghor, né? Então, expressa naquelas poesias as formas dos corpos, e sobretudo da mulher da sociedade serere, ele era da sociedade serere, não, como era a sua mãe. Então, no Brasil, da década de 70 e 80, a ideia da negritude contribuiu fortemente para a conscientização dos jovens negros intelectuais e militantes do movimento negro. Mas, anteriormente disso, havia influenciado, por exemplo, o famoso militante, escritor, ator, Abdias do Nascimento, já nos anos 50. Como que ele tinha acesso aos textos de Senghor, eu não sei, mas ele já havia incorporado Abdias do Nascimento. Então, é importante de assinalar essa realidade, porque ele já falava da negritude desde os anos 50. Então, portanto, eu estava falando das décadas de 70 e 80, o pensamento de Senghor influencia muito a juventude, não, das militantes montenegras, especificamente na Bahia, onde havia uma ebulição extraordinária de música, um afro-reggae, com o Lulum, Maria de Balé, Ileaê, entre outros. Então, quando você vê as canções, quando você analisa as canções, você observa que tem um toque aí do Senghor. Um toque do Senghor. Impressionante. A questão da negritude, a beleza. Exaltar
exaltar a beleza da mulher baiana, não, da mulher afro-brasileira em geral. Os outros que incorporar mais, digamos, de maneira mais intelectualizada, os poetas afro-brasileiros, como Edouard Mogollon, do Axé Apofonjá, um grande terreiro do candomblé da Bahia. Também no Rio de Janeiro, J. Jorge Siqueira, no Rio de Janeiro. E outro que começou a publicar cadernos negros de poesia, recebendo texto do Brasil inteiro, era o Bi Inaé Kibuco. Então, foi um movimento muito importante que se mantém no Brasil. A despeito que na África, no Senegal, o pensamento de Senghor está cada vez mais marginalizado. Mas isso faz parte. Isso não tem como... Enfim, eu tenho que aceitar. Não com os pensadores, filósofos, assim, não. O pensamento se exalta, depois cai um pouco no esquecimento, depois volta. Um exemplo típico foi do Frantz Fanon, muito conhecido na França e na África até os anos 70. Ele falece muito cedo, com 36 anos, e a obra dele cai no esquecimento. Impressionante, cai no esquecimento. E aos poucos volta à tona, percorrendo uma viagem pós-colonial, Índia, recuperado, América do Norte, e volta. Hoje tornou-se uma referência. Frantz Fanon. Impressionante isso. Sim. Impressionante. E é interessante o que o senhor está falando também, porque o que acontece? Primeiro, a gente aqui, por exemplo, tem uma origem do pensamento e que desenvolve todo um processo. Estou falando de Salvador aqui, por exemplo, fez 45 anos do Olodum, agora no começo do mês, final do mês passado. A gente tem 50 anos do Ileaê, né? Então, a gente tem esse processo mesmo dos anos 70 aqui muito forte, né? Que também é para a gente... Estou colocando essas informações aqui, porque o senhor está falando, e aqui tem as constatações de datas, né? E a gente percebe, e você vê o que está acontecendo, mas você não entende todos os contextos, e essa ligação forte, né? E a gente está falando em termos de linha do tempo, é muito próximo 50 anos. Né? É um tempo relativamente muito próximo. Ao mesmo tempo que a gente não tem tanta informação, não tem tanto conhecimento da origem desse pensamento, ou das características do que está acontecendo em cada um dos países, inclusive também o Brasil tem uma certa... como o senhor falou, por exemplo, a gente tem uma legislação que precisa ser aplicada à história da África também, mas não é aplicada de uma maneira para exaltar pensamentos, exaltar todas as condições, para a gente ter uma percepção real do que está acontecendo. Então, isso dificulta um pouco de associar uma coisa a outra, né? Mas é muito legal ouvir isso e destacar essas informações, né? Esse pensamento. Como o senhor mesmo disse, são vários pensadores. Agora, vamos colocar do século XX, que tem muitas questões que observei que estão latentes nos dias de hoje aqui. Por que a gente normalmente não tem esse acesso, será? Qual que é a visão do senhor para a gente ter essa dificuldade de acessar esses pensamentos, né? Questão de traduções, questão de... A academia mesmo não dá essa importância, né? Porque o senhor nasceu no Senegal, é isso mesmo, né? Ruanda, tá, desculpa. Ruanda. Porque assim, mas o senhor sai do continente africano, passa por Europa, vem para cá, para a América Latina, para o Brasil. Então, o senhor tem essa visão in loco, né, dessa situação. O que o senhor entende que a gente não tem essa conexão, essa troca, tanto de pensamentos quanto de informações?
Hum, é. São vários fatores. Vários fatores. Em primeiro lugar, porque eu diria que a universidade brasileira, até recentemente, ela era muito focada na Europa, muito focada, uma relação privilegiada na Europa. Um professor se formando, inclusive, em mestrado, doutorado, nos anos 90, na Europa, na América do Norte. Cara. Então, tinha essa fixação. Com o início da política de ação afirmativa, mudou, não? Porque não só a universidade era muito focada no eixo Europa, no eixo Norte-Sul, mas também os próprios alunos eram oriundos, em geral, da classe média à classe alta. Classe média e classe alta. Então, sabemos que o lado do tráfico negreiro, da escravidão e da colonização, fez com que maior parte da população afrodescendente estava em posição subalterna, não tem a condição financeira de entrar na universidade ou de estudar em escolas de qualidade. Né? Então, a perspectiva de ascensão social era muito restrita, muito restrita. Sim. Com a ação afirmativa, está mudando o quadro. Mas mesmo assim, bom, sabemos que a ação afirmativa já fez 20 anos. Iniciou no ano 2001, um pouco mais de 20 anos. Mas, entretanto, isso não significa que ela tem condição de mudar de maneira radical a universidade. Falando da ação afirmativa, falamos mais dos alunos que estão entrando. A possibilidade de maior presença de afrodescendentes, indígena também, nas universidades. Isso não significa que todos os alunos têm interesse de se permanecer na academia e tornar-se professor universitário. Se tornar docente, é muito longo a carreira. Para se tornar-se professor, tem que ter, no mínimo, diploma de doutor. Sim. Portanto, tem mais ou menos 20 anos de estudos. Então, você tem essa mudança que está sendo realizada no dia de hoje, mas você tem a situação anterior que ainda dificulta, que ainda trava a ascensão social. Então, é um ponto. Outro ponto é a língua portuguesa. Que dificulta ter acesso a um intercâmbio cultural e acadêmico mais vasto. Com o espanhol, o domínio do espanhol, o domínio do francês, o domínio do inglês. Infelizmente, a produção acadêmica, nos dias de hoje, continua sendo uma supremacia dessas línguas, que são consideradas como línguas internacionais. Então, isso dificulta também a língua. Portanto, eu diria formação universitária, questão de classe, conhecimento de língua, portanto, é uma questão interseccional. A situação de subalternidade dos afro-brasileiros, dos afrodescendentes, dos negros, como se diz aqui no Brasil, continua e vai rompendo aos poucos. Sim. Então, um exemplo que é mais fácil de compreender, para quem conhece o Brasil, é a mídia, cinema, televisão. 40 anos atrás era difícil, extremamente impossível, 40 anos atrás, de ver numa telenovela um protagonista, um casal afro. Impossível. Então, parecia uma telenovela com protagonistas todos brancos, como se fosse na Suécia, digamos. Hoje está mudando aos poucos. Nós já temos no elenco a presença um pouco maior de afrodescendentes. Está mudando aos poucos. A publicidade, ver as publicidades. É impossível ver, há 40 anos atrás, mesmo há 20 anos atrás, um afrodescendente fazer propaganda de pasta de dente. É impossível.
E a gente está falando de um país que a maioria das pessoas... Exatamente, sim. Então, a gente não está falando de um país que a gente tem 10% da população, nesse caso, mais de 50%, não é de hoje. Né? E também não colocar em papel aquele papel secundário, né, que às vezes aparece, mas olha, é o motorista, é o jardineiro, Sim, né? sim. Também tem essa questão, né? Sim. O estereótipo, como você havia comentado, né? A questão do estereótipo, né? Que prende, né? Que ainda são fortes, né? Mas tem uma mudança. Cara. E também eu acho interessante aqui a gente nesse nosso papo, porque assim, você estava falando agora de um pensador, deixa eu pegar o nome porque eu não consigo pronunciar corretamente. Senhor, né? Senhor? Senhor. Senhor. E aí ele faz essa influência chega para cá, ela começa a ativar o movimento negro, né? Tem várias iniciativas, principalmente culturais, que isso vai pressionando que acaba na questão das políticas afirmativas, porque isso não foi algo que foi dado, foi uma batalha. Sim. E isso começa a mudar. Então, para a gente ver que é um ciclo que está acontecendo, que é a mudança, o quão importante é ter chegado esse pensamento, já com as ânsias que já existiam aqui, e culminar nessa situação. Né? Então, essa mudança que está acontecendo não é um processo pontual ou que aconteceu espontâneo. É algo que está acontecendo de diversas maneiras e a gente consegue enxergar esse ciclo. Né? Exatamente, concordo completamente contigo. No que diz respeito à introdução da história da África e Afro-Brasil, nas escolas básicas no Brasil, foi uma reivindicação do movimento negro. Desde os anos 80. Portanto, 80, quase 20, levou 20 anos para ser incorporadas pelo governo mediante uma lei que obriga o ensino da história da África. Mas foi uma reivindicação dos anos 80. Então, o tempo é muito lento, né? Digamos, para que uma ação, uma reivindicação torne-se factível e concreta, não tenha resultado, às vezes leva muito tempo. Sim. Agora, vejo esse evento, Festival Parole e Merveille, Palavras e Maravilhas, Encontro do Brasil. Nos anos 70, e um pouco anteriormente, houve festivais pan-africanos que tiveram muito impacto no Brasil. O Festival FESPAC, primeiro que aconteceu no Senegal, depois aconteceu na Argélia, depois aconteceu o terceiro em Lagos. Então, isso propiciou contatos entre artistas, pensadores africanos e brasileiros, e tive um impacto muito grande na mídia brasileira. O FESPAC de Lagos. Então, é outra forma de viabilizar os encontros entre a América Latina e a África. O último evento realmente que teve um impacto grande, foi organizado no Brasil, foi a segunda Conferência Internacional dos Intelectuais Africanos e da Diáspora. Aconteceu em Salvador. No segundo mandato do presidente Lula, se não me engano. Cara. Então, foi maravilhoso. Cara. Esse contato epidérmico. Foi maravilhoso. Cara. Mesmo que grande parte dos nossos colegas não dominavam inglês ou francês, mas a simbiose não se manifestava. Cara. Então, era fantástico. Cara. Resultou em outros pequenos projetos. Acaba resultando em outros pequenos projetos, dando continuidade, não seja ao festival, onde FESPAC, seja a CIAD, dá consequência, possibilita que a máquina continue andando. Perfeito. Olha,
Professor, eu gostaria de ficar muito mais tempo, porque é muito rico tudo que a gente está conversando aqui, muito importante, mas a gente vai ter que encerrar por enquanto, né? Mas espero que a gente tenha muito mais conversas e que as pessoas também procurem saber mais sobre esses assuntos. Envie também para a gente sugestões, ou também que a gente tenha cada vez mais acesso e consiga entender realmente. Tanto, por exemplo, a gente está falando de relação contemporânea Brasil-África, né? Às vezes a gente não consegue entender exatamente o que o Brasil é, né? Então, todo mundo consiga entender o seu local, sua cidade, seu estado, seu país, e também entender o outro e trocar essas relações, os conhecimentos, né? O senhor já exemplificou nas suas falas como um pensamento que consegue chegar num outro local, consegue fazer uma mudança significativa, mesmo que isso demore um tempo, né? Então, acho muito importante e agradeço demais sua presença, colaboração, disponibilização do seu tempo no meio da sua rotina, das suas pesquisas. Muitíssimo obrigado, professor. Eu que tenho que agradecer pela possibilidade, de vez em quando, de me expressar, e de observar as mudanças que ocorrem, não só na África, mas também no Brasil, mudanças positivas, né? Nesse panorama de inquietação mundial, temos aí algumas chamas que possibilita de manter a nossa vibração positiva para o presente e para o futuro. Então, penso que esse festival que vocês estão organizando, ela tem essa vertente de manter a chama com muita luz apontando caminhar a ser seguida mediante a solidariedade e a fraternidade. Isso que eu acho muito importante. É muito bonito, né? Festival de Palavras e Maravilhas. É muito bonito. Poético. É poético. Exatamente. Senghor ia gostar. Ele gostar muito. Maravilha. Eu vou colocar também, aproveitando, pessoal, vai estar na descrição aqui do vídeo no YouTube, todos os pensadores que a gente citou, para quem quiser procurar depois, para quem se interessar, para divulgar também, né, porque eu acho que é importantíssimo. E a gente vai se despedindo por enquanto, mas com certeza, em outros momentos a gente vai se encontrar e vai conversar mais sobre isso. Tá bem. Obrigado, professor. Ok. Tchau, tchau. Bom après-midi. Tchau. Salut.